com essas pessoas que fizeram isso com você? Me desculpe, eu sei que era um momento de pesar e tudo mais. Você não pretende entrar com nenhuma ação, porque nós vimos isso na televisão e me desculpe, Sim. foi um constrangimento desnecessário e eu não deixaria isso passar. Claro, mas a gente quer falar primeiro dessa parte emocional mesmo, né? De um filho que quer dar um último adeus ao pai e não consegue. Essa é uma matéria de jornal, é você que está ali ou não? Não, acho que né? não, Ali não está Agora realmente. sim. Aí, agora é você Sim, sim. que está ali realmente na cabeceira. E é esse senhor que ficou senhor, discutindo com você. Daqui Esse a senhor pouco, ele fez um comentário infeliz, até desculpa, Sônia, mas ele fez um Imagina. comentário infeliz, entendeu? De repente defendendo seu patrão, não sei. Você sabe quem Como é um ele cão de hoje, guarda, não sabe ainda? não sabia quem eu era, de repente, e fez isso, mas se referindo ao nome da pessoa, não sei como que ele conseguiu fazer isso, mas foi uma coisa infeliz, eu não levaria à E o frente que isso, não. ele pediu para você sair, é isso? Não, ele se apresentou a mim, primeiro ele fez aquele estardalhaço todo, depois se apresentou a mim, e no final de tudo, eu saí, porque aquele dia já tinha autorização para mim estar ali, né? Certo. Porque no dia anterior eu tinha sido posto para fora, né? Ninguém, não permitiram que eu ficasse lá. Foi coisa horroroso, mais para mim triste, foi né? horroroso. Eu acho que isso foi um acúmulo de energia, de repente, que eu não consegui liberar, que me deu essa... Você não conseguiu isso, né? explodir, Não se consegui revoltar explodir. contra todo Não, não mundo, porque o consegui. momento era de uma Não dor consegui. maior ainda, de um adeus, até de um pai com quem ele não conseguiu conviver, por quem Sim. ele não foi criado, que no dia seguinte ele teve o acidente vascular cerebral. Fala, Amanda. Sônia, me lembro muito bem dessa cena Ninguém esquece e eu fiquei isso. revoltado. Não conhecia bem a história. Olha, só avisar que daqui a pouquinho você vai ver essa cena com áudio, tá? Existe, vocês vão ouvir o que esse senhor disse, que momento foi esse na vida do Alex, que é um dos mais tristes, realmente. Você consegue ver a cena, senão a gente não coloca. tem problema. Tudo bem? Não tá falando. E Sônia, eu tive a felicidade de conversar bastante com o Alexander antes de começar o programa. É um rapaz educadíssimo, igual o pai, pessoa Isso, educadíssima. total. E ele me mostrou a fotografia de um dos filhos. Ele vai mostrar aqui Primeiro que também. eu já acho ele muito parecido com o seu pai. Mas, Se ele tirar os óculos, então mas vocês vão se ver. você, a fotografia do filho é uma coisa impressionante. É o xerox do Emílio Santiago. Mas o que eu quero discutir, Sônia, é o seguinte. Eu, há muitos anos, recebo muitos e-mails de pessoas que não tiveram a felicidade de conhecer um pai. Porque nós temos duas referências no mundo, pai e mãe. Eu acho que tem É a nossa muita origem, gente que né? não teve o direito, como esse rapaz está aqui, que construiu a sua família, ele não teve o direito de conhecer o pai dele. Gosto muito do Emílio Santiago, era fã, comprava disco dele, mas vou pegar as palavras do Haroldo Lopes. Fiquei muito chateado com essa postura, pois no momento que se apresenta alguém contando uma história que tem tudo a ver, no mínimo, a pessoa deveria, espera um momentinho, vamos fazer o exame de DNA e a gente resolve essa situação. Porque lá, nesse velório, não tinha ninguém do sangue dele. Provavelmente só tinha o senhor. Só você que estava lá. E passou por uma situação humilhante. Eu vejo você, Alexander, como vítima em toda essa situação. Quem está nos assistindo e não teve a felicidade de saber quem é o seu pai. E tenta, Sônia, tem gente que vai em cartório eleitoral quando tem eleição em busca da figura paterna para conhecer. Porque fazer filho no mundo é fácil. Cuidar são outros 500. Eu acho que você tem que lutar pelos seus direitos, porque é a raiz da sua história. É a raiz da sua história. E daqui a pouco eu quero comentar o porquê, Sônia, isso também me entristeceu, o porquê que não foi colhido o material genético de Emílio Santiago, que é uma coisa tão rápida para facilitar esse problemão que está se arrastando desde março. Aí apareceu uma outra pessoa na história, não é? Como companheiro do Emílio Santiago e que não aceita também que você pleiteie a paternidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse capítulo a mais ainda para complicar ainda mais a vida do menino que apareceu aí nessa história, viu? Mas agora eu vou chamar para vocês a cena que fez com que realmente toda essa história viesse a público,
né? Que o Alex fosse exposto da maneira como ele foi, humilhado da maneira como ele se sentiu na verdade, e isso foi um baque emocional tão profundo, mas tão profundo, porque a morte de um pai, né, seja ou não, muita gente pode duvidar porque não existe o teste de DNA, mas para ele não, para ele era o pai dele que estava morto ali, que ele liga a televisão, dá de cara com a notícia, a primeira coisa que ele faz é correr para onde estava sendo o velório para poder dar o último adeus. E ele não esperava jamais que esse tipo de coisa fosse acontecer, né, Alex? Vamos conferir agora e a gente conversa em cima disso, você vai saber os outros detalhes, mas é para você ter a exata ideia do que esse momento representou para o Alex a ponto dele ver a morte de perto no outro dia no hospital. Vamos agora. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela. O Soca, secretário dele. Você me conhece? Eu também não te conheço, nunca te vi, Alex. Prazer. Prazer, tá, Alex? Estamos nos conhecendo nessa hora, né, Alex? Conhecer assim nessa hora tão triste. Ele conheceu seus filhos já? Você falou quando? Conheceu. Quando? Conheceu. Se você é secretário, você de repente deve ter comentado alguma coisa, não? Como secretário, nunca comentou isso comigo, Alex. Impressionante. Tivemos contato sim, ele conheceu os meninos sim, nós tivemos contato sim, almoçamos juntos sim, isso sim. Não queria estar aqui, não era minha intenção nenhuma estar aqui, queria que ele vivesse mais 20, 30 anos, eu nunca na vida ia aparecer na televisão para falar nada, porque não era interesse meu vir para cá para quê? Para aparecer? De maneira alguma, mas eu estou aqui hoje para poder tentar estar perto no último momento dele. Tá aí, não é? Quer dizer que ele chega perto do caixão do Emílio Santiago e o secretário duvida, não é, que você tivesse o real motivo de ser filho para estar ali num momento realmente de despedida. E aí começou essa conversa muito deselegante da parte dele com você. Você foi ficando muito tenso e eles pediram para você sair ou você resolveu sair? Eu não estava bem, já não tinha como ficar ali não, não tinha como ficar. E a imprensa te cercou, quis saber, você teve que falar, né? Não teve jeito. Eu tive que falar, você está acuado, né? Não tinha jeito. Eu me defendia ou caiu em cima de mim de qualquer jeito, né? Porque a intenção era essa, né? Que massacrasse, mas não, graças a Deus não é o que está acontecendo. Você voltou no outro dia? Voltei. Você disse que tinha uma autorização como a doutora Ingrid? A doutora que pode explicar melhor isso. Como é tudo. que é? Explica pra gente, doutora. O que ocorre, como ele já explicou, no dia anterior ele teve que se retirar, porque foi solicitado, né, pela doutora, já pedindo identidade e tudo, então nós decidimos que... Né? Como é que você pede identidade para uma pessoa que você diz que não conhece. Ainda mais de um artista, que todo mundo ama e todo mundo quer se despedir. Isso é uma discriminação. E o mais curioso é que o velório era público, né? Claro, é. Foi na Câmara porque era público. Então, independente de resultado de teste de DNA, ele tinha o direito, como cidadão, de estar ali. Como fã, né? Como fã, ou, né? E, enfim, então decidimos ir para o plantão judiciário para já tentar, já que tinham 2 dias de velório, que tinha tempo hábil para tal, tentar ver se já conseguia previamente, né, fazer essa coleta do material e tudo, para evitar esse procedimento, né, judicial que já é longo normalmente, né, nós sabedores disso tentamos, enfim, mas só conseguimos essa questão mesmo dele permanecer no local, né? Até porque se tinha aquela especulação de que se ia cremar, né, o Emílio, como todos nós sabemos, ele não tinha parentes diretos, então realmente só pode ser feito desse jeito, né? Hoje, com a exumação, né, do corpo, de fato. Certo, quer dizer, para evitar, porque também tinha de fato, como você falou, 2 dias de velório, de uma expectativa muito grande por parte do público e por parte da imprensa, depois do que aconteceu no primeiro dia de velório, que realmente o Alex tentasse para lá se despedir novamente. Então, por isso, houve por bem ter uma autorização. Ele tinha uma autorização da justiça para poder se despedir de quem ele achava que era o pai dele. Mas, a partir daí, também foi se levantada uma questão que
diz diretamente a ele, já dizia diretamente a ele, que era essa: o Emílio Santiago vai ser sepultado ou vai ser cremado. No caso de ser cremado, como é que o Alex ia conseguir algum dia provar, não é, que é o filho dele? Então aí a doutora Ingrid também entrou na parada. Então foram duas coisas importantes a serem decididas: a autorização para que ele chegasse ao adeus do pai, ao velório do pai, sem ser expulso, sem que ninguém pudesse tirá-lo de lá, nem ousasse de novo pedir a carteira de identidade do rapaz, o que foi simplesmente um absurdo. E segundo, garantir a integridade, não é, do corpo, que não houvesse a cremação, para que um dia esse DNA pudesse ser feito. O dele, o do Emílio, com o Alex, não pode ser feito por tabela, né? Porque se ele tivesse um tio, por exemplo, irmão do Emílio, ou outro filho do Emílio que pudesse ceder material, não tem, ele não deixou descendentes diretos mesmo, ou deixou, né? E aí precisaria ser feito. E agora, para ser feito, realmente é necessário a exumação. Te dói essa ideia, mas é uma dor que você vai ter que passar por ela. Horrível, como é que é? Isso, eu acho pra mim, eu não tenho nem coragem de assistir uma coisa assim, mas é ruim, né? Eu achava que podia ter sido feito tudo antes, mesmo doloroso, não seria tão doloroso, né? Sim. Eu sabia que eu estou em casa naquela hora tal, vai ter que ser exumado o corpo do meu pai e tal. Ele não tem que estar presente, né, doutora Ana? Obrigatoriamente Não não. tem Não, estrutura obrigatoriamente pra- se não, fosse, ninguém descumprir, tem não tem estrutura como, para não tem isso. como. Agora, se tem medo, por exemplo, que aconteça com você, o que aconteceu com a suposta filha do Tim Maia, ela tinha certeza absoluta, ela deu várias entrevistas, inclusive aqui para o nosso programa, e depois o exame de DNA deu negativo. Você está preparado para essa possibilidade, Eu me preparo, por mais sim. que você ache remota ou não? Eu estou preparado, eu acho que não, mas eu estou preparado para tudo, né? Você chegou a conversar Depois com de ela, tudo com a filha isso. do Não, Tim? não a conheço, não a conheço, não. Certo, mas sabe que existe, né? Deixa eu fazer uma perguntinha, pode Sônia. falar, claro. A gente estava vendo agora, e a Sônia até perguntou se você tinha condição de ver Claro. essa cena novamente, Que foi um momento super desagradável. traumatizante, né? E em todas as vezes que eu assisti esse tape, e também as vezes que estive com você, como hoje, e hoje assistindo você de novo a assistir, a gente percebe que você tem assim um comportamento assim quieto, contido. Em nenhum momento, eu aqui sinto raiva de ver isso. Você não Ele sente explodiu raiva? por dentro, no outro Não, dia ele teve um AVC, então é por isso que eu estou perguntando, porque talvez a pressão arterial subiu, porque a sua pressão interna emocional também subiu, né? E de repente, às vezes é bom, sabe? Porque todo mundo, não existe uma pessoa que não tenha raiva, só que eu nunca vi você manifestar essa raiva. Porque o que a gente viu aqui foi um show de deselegância, aliás, não é só minha opinião, aqui o Twitter está arrebentando das pessoas recriminando. Você não sentiu raiva em nenhum momento e nem sente do que esse cidadão falou para você? Sim, ser humano, né? Mas eu aprendi a contar 1, 2, 3, outra vez, aí 1, 2, 3. Outra vez, que é o mais tranquilo na minha Mas aí as condição. pessoas, às vezes, quando a gente tem muito esse comportamento, Sim, não corre o risco de sim. alguém montar a cavalo em você? Corre. A gente dá uma empinada, a pessoa cai e pronto. Pronto, né? Pelo menos em termos de fleuma, ele tem a mesma do Emílio. Agora, realmente, Sônia, né? pelo que eu É um entendi, cavalheiro. a doutora Ingrid entrou com alguns pedidos na Justiça de Plantão e foi negado essa coleta do material genético. Como é que é isso? Entrou com pedido de DNA e não autorizaram que fosse feita, é isso? É, porque você tem, né, a produção antecipada de provas, a lei me permite, né, que seja feita dessa forma. E como eu já comecei falando, né, como nós tínhamos aí um tempo hábil, né, e a necessidade da urgência e da emergência, e tinha assim, ainda aquela especulação, né, do cremário, né, enfim, ou não, mas não foi assim que foi entendido naquele momento e optaram em deixar com que nós tivéssemos que entrar com a ação principal, que é a de investigação de paternidade, né, e ter que passar por todo esse procedimento. Todo esse processo poderia ter sido Agora, é evitado, importante- poderia ter sido Até por colhido economia o processual, material, né? emocional, Porque acaba que depois no processual. final tem um custo disso, não só emocional, mas financeiro mesmo.
Exatamente, né? claro. E do processo em si. E podia estar, de repente, nesse inteirinho, estar jogando outras ações, outros processos. Foi só e a gente prejuízo, fica- né? Exatamente. Adiar Não foi benéfico. uma nem coisa pra dessa. justiça. nem Talvez pra ele nem tivesse tido o AVC, né? Porque ele estava vendo que naquele momento poderia existir a possibilidade concreta da história dele ser revelada na sua totalidade, a origem dele ser totalmente descoberta. Fala. Pelo que eu entendi, eu acho que o Alexandre vai poder confirmar, ao que parece, Sônia, o Emílio Santiago, ao morrer, não deixa descendentes. Então, em tese, quando uma pessoa falece, tem bens e não tem para quem deixar, para quem fica o dinheiro? Vai para o Estado. Perfeito, doutor. Isso vai para o governo. Isso. Mas, logo após a morte, parece que tem uma pessoa que se apresentou. Sim, Eu não sei se é a o pessoa terceiro se capítulo habilitou dessa história. nessa discussão da herança, de uma pessoa que seria companheiro do Ele que Santiago. Se propôs ficar essa. comprovado, essa pessoa passaria a ter direito à herança.